Olá a todos. Oremos para dar início. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela Tua Palavra. Suplicamos o Teu Espírito agora estar conosco, a nos ensinar, conforme a Tua promessa. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32, 8. Faz-nos entender e dá-nos, por favor, o Espírito Santo a ser nosso professor. E agradeço, porque já ouviste a nossa oração e respondeste, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá continuar o estudo de hoje, o livro Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, o verso 16 agora. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Quais são as 6 coisas que o Senhor odeia? Nós vamos ler aqui. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Mas antes de nós nos aprofundarmos sobre cada um desses aspectos, vamos olhar primeiro para o que o Senhor odeia. Qual é a definição de ódio? Qual é o entendimento do ódio de Deus sobre isto? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37, verso 4. Gênesis 37, verso 4. Vamos lá. Gênesis 37, verso 4, nós lemos assim. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Os filhos de Jacó aqui, os irmãos de José, odiavam José por causa disso, porque ele era mais amado. José era mais amado do que eles. Um ódio não bom. Um ódio mau. Existe ódio bom, nós vamos ver. Êxodo 18, 21. Nós lemos assim: E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Lembrem dessa palavra aqui, homens de verdade. Que odeiem a avareza, ou que odeiem a cobiça, a ganância. E odeiem, essa é a mesma palavra no original. A palavra odiar, aqui é na concordância Strong, H8130, perdão. H8130. Sanei. E vamos ver aqui então. Odeia a avareza. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, este princípio de odiar a avareza, odiar a ganância, é uma coisa boa, porque aqui são pessoas tementes a Deus. E o que é temer a Deus? Nós já vamos ver, vamos terminar os versos de Êxodo, daí vamos para Deuteronômio. Então, Êxodo capítulo 20 agora, o verso 5, a lei de Deus. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, às imagens, né? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então existem pessoas que odeiam a Deus. A estes Deus retribui conforme as suas obras, conforme a sua iniquidade. Mas o verso 6, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, 3ª e 4ª geração dos que odeiam a Deus, mas os que amam e guardam os seus mandamentos é a milhares. Então veja só o paralelo. Se o amor está colocado com oposto ao ódio, aqui, né, os opostos, e o amor leva à obediência, que me amam e guardam os meus mandamentos, então, guardar os mandamentos é uma demonstração do amor. Não adianta dizer, eu te amo, e daí faço tudo contra aquela pessoa, tudo errado, e o amor não é assim. O amor considera outra pessoa, o amor valoriza, o amor vai ter uma postura, uma atitude diferente. Mas o ódio, então, se o amor leva à obediência, o ódio leva à desobediência.
Odeia, não vou obedecer. Faz. Então, o amor, a obediência. O ódio leva à desobediência. Êxodo capítulo 23, verso 5. Nós lemos assim. Se vires o jumento daquele que te odeia, a mesma palavra aqui. Então, é alguém que odeia você. E aí você vê o jumento daquela pessoa. Caído debaixo da sua carga. Deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Então, mesmo para aquelas pessoas que te odeiam, Deus pede para fazer o bem, ajudar. Esse é o caráter de Deus. Vamos compreender um pouco melhor a respeito disso, né? Só para confirmar e reafirmar o que nós vimos lá, vamos para, antes disso, né? Vamos para Levítico capítulo 19, verso 17. Levítico 19, 17. Nós lemos assim: Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Então, é para repreender com amor, né? E não com ódio aqui. Porque Deus está dizendo que nós não devemos odiar. Então, não odiarás o teu irmão. E é o mesmo verbo que está lá, de odiar. E onde? No coração, nos pensamentos. Então, às vezes, pode se odiar aqui, mas no exterior é amigo, trata bem. Deus está falando do coração, na mente, nos pensamentos. Não odiar o irmão. Vamos seguir um pouco. Já vamos entender melhor a conexão disso, como é que isso está conectado com o resto da verdade. Como isso se aplica para a nossa salvação. Para o plano da redenção, como que isso se aplica, né? É Cristo que salva, não estou dizendo que isso aqui, né? Mas esses princípios estão envolvidos no plano da salvação para cada um de nós. Deuteronômio agora, vamos capítulo 8, o verso... Deixa eu ver aqui... Deuteronômio 8, o verso 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Então, se eu quero temer a Deus, guarda os mandamentos. Se eu quero andar nos caminhos de Deus, guarda os mandamentos. Então, a guarda dos mandamentos é totalmente conectada com o temor do Senhor. É isso que é o temor do Senhor. E lá nós vimos o amor vai levar à obediência, a guardar os mandamentos. E aqui o temor, então esse é um temor que está baseado no amor, comparando esse verso com a lei de Deus, lá em Êxodo 20, versos 5 e 6. Mas se nós formos para Deuteronômio ainda aqui, Deuteronômio 10, o verso 12 e 13, nós lemos assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames. Olha só, temer, andar nos caminhos, amar. A gente viu lá, guarda os mandamentos para que andes nos seus caminhos e temas, né, para que temas o Senhor e guardar os mandamentos, né, conectados. E aqui está falando do temor, para que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, está conectado, essas duas coisas estão conectadas, e o ames. Novamente, agora no mesmo verso, o amor conectado a isso, ao temor e ao andar nos caminhos, e no outro era a guarda dos mandamentos e o amor. Então veja como as coisas estão um pouco espalhadas, é para a gente procurar e encontrar e fazer as conexões. E aí que o verso, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. É um serviço de amor. Não por necessidade, com opressão, com ódio envolvido, não. Em verso 13, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Então, esse é o princípio de Deus. Guardar os mandamentos aqui, novamente, no contexto, né, de temer, de amar, andar nos caminhos. Amém? E é para o nosso bem. Vamos agora para Deuteronômio 12, versos 29 a 31. Muito importante esses versos que vamos ler aqui. Deuteronômio 12, 29 a 31. Nós lemos assim. Quando o Senhor teu Deus desarraigar diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitar
e habitares na sua terra, guarda-te que não te enlaces, seguindo-as depois que forem destruídas de diante de ti. Que não perguntes acerca de seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu isso, farei eu, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Pois até seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Então aqui nós temos duas palavras, as duas palavras que estão lá em Provérbios 6:16 estão aqui, as duas palavras-chave, que é odiar e abominação. Abomina, né? Abominar. Então, Deus, há 6 coisas que o Senhor odeia. Sim, 7 que ele abomina. Essa seria a tradução mais conectada com o original, não que a sétima, só a sétima ele abomina. Ele abomina todas elas. E odeia também todas elas, mas é uma forma linguística assim, de falar 6 não é completo, 7 completo, perfeito. Então, para entender o todo. Aí quando a gente vê aqui, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Deus odeia então as coisas abomináveis. Próximo estudo, se Deus quiser, vamos tratar a respeito das abominações. O que Deus abomina? E o que ele odeia está conectado. E aqui o ódio de Deus é o quê? Contra sacrifícios humanos. Pessoas que sacrificavam seus filhos. Você acha que isso é bom? Duvido que alguém ache que isso é bom. Talvez exista alguém, né? Mas houve no passado pessoas que pensavam que isso era bom. Mas hoje, creio que a maioria das pessoas concorda que isso não é bom. E mesmo que você não concorde, precisa concordar se você quer seguir a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus diz que Deus odeia, e nós devemos odiar o que Deus odeia. Vamos já ver depois alguns versos que colocam isso. Por quê? Porque Deus é perfeito, Deus é bom, e se ele odeia algo é porque aquilo é digno de ser odiado. Então, odiar sacrifícios de humanos, especialmente os filhos, queimar lá vivo numa chapa de ferro quente, isso é a abominação. Então, isso Deus odeia. Mas Deus está dizendo lá, nos deu recomendação de não odiar as pessoas. Mesmo uma pessoa que faz isso, não odeie a pessoa. Não sei se é correta essa palavra, não odeie, né? Mas não tenha ódio contra aquela pessoa, mas contra o pecado, contra a iniquidade, contra a maldade que ela está fazendo. É importante distinguir isso. E nós vamos ver aqui e como lidar com isso também. Próximo verso é Deuteronômio 16:22. Deuteronômio 16:22. Nós lemos assim: nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Então, imagens de escultura, Deus odeia. Mais uma coisa, olha só, como é sério isso perante Deus. Deus odeia. Então não façamos isso, não levantemos imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Deuteronômio 19, o verso 4, depois os versos 11 a 13. 19:4 nós lemos assim: e este é o caso no tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva, aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes. Então assim, existia uma situação em que a pessoa não tinha ódio, mas infelizmente acabou matando alguém sem querer. Então aqui ó, sem ódio. É bem diferente a situação do que alguém com ódio. Nós vamos ver agora, comparando, né? Deuteronômio 19, os versos 11 a 13. Lemos assim. Mas, havendo alguém que odeia a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere mortalmente, de modo que morra, e acolhe a alguma destas cidades, ou seja, vai para uma das cidades de refúgio, que é o que está falando no contexto aqui, então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Aqui Deus tinha um povo, e as suas leis eram aplicadas para aquele povo.
Hoje estamos numa situação diferente, mas um dia Deus vai trazer o juízo para todos. Então, não é muito diferente não, porque no final vai ser bem semelhante. Mas a questão aqui envolvida, se alguém tinha ódio, se alguém alimentou o ódio e tal, e se tornou homicida, foi lá e matou com maldade alguém, está dizendo aqui para não perdoar. Por quê? Porque não é porque isso vai ser a pior, porque essa é a melhor coisa para se fazer. Em se dar a sentença de morte para uma pessoa dessas, investigar o caso primeiro e tal, e dar a sentença de morte e depois executar a sentença, existia, eu particularmente acredito, né, existia a possibilidade de pessoas se arrepender. Por que eu acredito? Porque tem vários exemplos de pessoas que fizeram isso mais recentemente, nos nossos dias, eram assassinos e tal, e Deus transformou, e Deus converteu. E muitas delas, quando elas estavam assim à beira da morte. E então, nessa situação, a pessoa vendo, olha, o castigo está aqui, ninguém quer morrer, ele poderia, não, por favor, não me mate, não, mas é a sentença. E com essa ação chocante e muito terrível em si, faria a pessoa refletir, pensar e daria a melhor oportunidade dela se arrepender. E se ela se arrependesse, e aí fosse morta, teria então acesso ao perdão de Deus, à salvação. E a maldade dessa pessoa e a punição que ela recebeu serviria como testemunho para que outras pessoas não cometam o mesmo crime, que tenham assim um respeito para com Deus e obedeçam a Deus. Muitas vezes é mais pelo medo, mas é melhor a obediência, mesmo que seja com base no medo primeiro, porque na obediência Deus pode trabalhar e ensinar e mostrar o seu amor, mas na desobediência é muito pior, muito pior. Então, o que nós vemos aqui é Deus está querendo ensinar e educar o que é o melhor para a sociedade. E por que hoje tem tanto assassinato, tanta coisa? Porque não é feita a justiça. Então, a pessoa faz maldade, mata, depois é liberado, e aí estimula outras pessoas a fazer também. Então, o mal se prolifera. Então, Deus dizendo assim, tem que arrancar o mal pela raiz, não é que Deus é mau, olha o caráter, não. Pelo contrário, Deus sabe o que vai acontecer, então tem que fazer o melhor. Deus está dando esse conselho pelo melhor. Lembre-se disso, Deus é bom, Deus é amor. Seguindo, Deuteronômio, não, Salmos, Salmo 11, o verso 5, vamos lá para Salmo. Salmo 11, verso 5, depois para Salmo 119, então já fique preparado. Salmo 11, o verso 5, nós lemos assim. Vamos só achar aqui primeiro. Salmo 11, 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Então veja só. Deus, ele quer salvar as pessoas, mas ele odeia o pecado. E aqueles que se apegam ao pecado, aqueles que amam a violência, e aqueles que são ímpios, a alma de Deus, né, odeia. Então aqueles que se identificam com o pecado, Deus vai trazer a justiça, a punição. Mas Deus está dando tempo para que as pessoas aprendam a amar a Ele e deixar de amar o pecado, e que aprendam a odiar o pecado, odiar a violência, odiar a iniquidade, a impiedade. Então é isso que Deus está fazendo, Ele está dando tempo. Por isso que a gente vê tanta maldade no mundo, porque Ele quer salvar a todos. Isso está escrito, nós vamos ver esse verso daqui a pouco. Mas vamos ver aqui Salmo 119 primeiro. Salmo 119, o verso 163. Nós lemos assim: abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Então, as duas palavras novamente: abomino e odeio a mentira. Então, Deus está, aqui o salmista está dizendo que ele faz isso e é conforme a vontade de Deus. Nós devemos odiar o que é mentira. Mentira é contrário à lei de Deus. Então, ter ódio contra o pecado, contra a transgressão da lei de Deus. Mas amar o que é a lei. Olha só o contexto. É claro, todos assim, os versos, as conexões faz sentido. As peças se encaixam. É um quebra-cabeça perfeito. Vamos lá. O verso adicional que vamos ver agora é 1 Pedro, capítulo 5. Não, perdão. 2 Pedro, capítulo 3. Isso aí. 2 Pedro, capítulo 3. Deixa eu achar aqui.
Verso 9. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, de que ele vai voltar, o retorno de Cristo está se referindo, né? Mas é longânimo para conosco, ou seja, tem uma paciência, um longo ânimo, uma paciência enorme, né, para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vejam só, esse é o desejo de Deus. É por isso que a gente vê maldade, porque Deus está esperando, Deus está querendo, Deus está lutando pela salvação de todos. Essa é a verdade bíblica. Voltando para Provérbios capítulo 6. O verso... Não é Provérbios 6, não. Provérbios capítulo 1. Vamos comparar. O 6 é o que é o texto base. No Provérbios 1, verso 22, nós lemos assim. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Então, até quando? Deus está perguntando. Deus não quer que isso continue assim. E aí o verso 23 agora. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A palavra aqui, ódio, que fala no verso 22, odiar o conhecimento, os insensatos odeiam o conhecimento, é a mesma palavra. Então, não sejamos insensatos, não sejamos tolos em odiar o conhecimento, em odiar a verdade, aquilo que é bom. E esse conhecimento, né, que vem é o conhecimento da lei de Deus, de Jesus, da sua salvação, do seu amor. Então, ó, atentai para a minha repreensão. Deus repreende para que a gente deixe o pecado. É o conhecimento do que é certo, do que é bom, e o conhecimento do que é ruim, para que deixemos o mal e conheçamos totalmente o que é bom. E aí vamos ver qual outro verso agora, 19. Provérbios capítulo 19, vamos lá para frente. Não, perdão, 8, Provérbios capítulo 8, verso 13. Provérbios 8, 13. Lemos assim: o temor do Senhor é odiar o mal. Nós vimos antes que o temor de Deus era obediência, né? Guardar os mandamentos, é andar nos seus caminhos. O temor do Senhor envolve o amor, o serviço a Deus. Mas aqui está dizendo que o temor do Senhor é odiar o mal. E aí fala, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então, para que eu ame a Deus e que eu guarde seus mandamentos, eu preciso odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Então, esse ódio contra o mal, contra o pecado, não contra a pessoa, não contra o pecador, como nós vimos, é o que nós precisamos. No final, aqueles que se apegarem ao pecado e não quiserem largar ele, eles serão destruídos. O ódio de Deus contra o pecado acabará destruindo os pecadores, porque é necessário eliminar o mal para que tenha-se paz e perfeição no universo. Em todo o universo, né? O universo é perfeito, mas tem essa mancha do pecado. Então, agora o verso 36. Vejam só que interessante. Provérbios 8, 36. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Vejam só, odiar a Deus e não obedecer os seus mandamentos, que é o que está conectado ao ódio contra Deus, é morte. Então, e é amar a morte. O pecado é morte, traz morte. Vamos, depois a gente volta para Provérbios, você pode deixar marcado aqui, vamos lá para Romanos, capítulo 6, o verso 23. Nós lemos assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos entender um pouco melhor isso, a vida. Por que aqueles que odeiam a Deus amam a morte? Os que odeiam a Deus amam a morte. Os que odeiam a Jesus amam a morte. Vejamos ali em Provérbios 4, verso 13. Provérbios 4, 13. Nós lemos assim: apega-te à instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Então a instrução é a nossa vida. Nós vimos lá em Provérbios 1, lá que é a sabedoria, que Jesus está chamando, instruindo, repreendendo, e nós devemos amar a instrução porque ela é a nossa vida. E quando a gente vai lá para João, capítulo 14, verso 6, Jesus nos diz o seguinte, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a vida. Então, se a instrução é a nossa vida, nós devemos nos apegar à instrução, porque ela é a nossa vida, e Jesus é a vida, Jesus é a instrução. E
quem odeia a Jesus, a Deus, ama a morte, porque Jesus é vida. Se eu odeio a vida, eu amo a morte. Então, aqui nós entendemos mais claramente. A sua instrução, os seus mandamentos são vida. A obediência a eles. Por amor e do coração, que é somente o que Deus pode fazer. Não é se eu estou obedecendo a Deus de forma egoísta, ou estou dizendo a Deus para me salvar de uma forma legalista, não vou ser salvo, porque não é uma obediência real, não é no coração. É só um desejo de ganhar algo. E isso não vai levar a uma obediência verdadeira. Olha o exemplo dos fariseus. Eles obedeciam de forma egoísta, querendo ganhar algo. Terrível, terrível. Eles mataram Jesus, então eles odiaram a vida. Enganados, pensando que eles estavam obedecendo a Deus, mas não. Então, vejamos lá. O próximo verso que está em Provérbios, capítulo 13, verso 24, o último verso, vamos encerrar. Provérbios 13, verso 24, nós lemos assim: para o entendido, o caminho da... perdão, estou lendo o 15, 24, misericórdia. Provérbios 13, 24. A coroa... Estou lendo 14, 24, misericórdia. Perdão aí. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. A mesma palavra, o ódio, que odeia. Então, se nós não instruímos, não educamos os filhos, as crianças, as crianças vão amar o pecado, vão aprender a amar, a gostar de fazer o que é mal. Nós temos uma inclinação para o mal, para o pecado. Naturalmente, infelizmente, depois da queda de Adão. Mas o que o ama, se amamos os filhos, vamos fazer o quê? Castigar com amor. Com amor, não com ódio. Porque ódio não está conectado com a lei de Deus, com o amor a Deus. É o oposto. Sem ódio. Mas amar a Deus e castigar com amor para que o filho, a criança, aprenda a odiar o pecado. Associe pecado com algo ruim, que causa dor. E é verdade, se a pessoa não receber isso na instrução na infância, vai ser muito mais difícil na vida adulta e muitas vezes não aprende na vida adulta e é uma ruína, moralmente falando. Então, que sigamos o exemplo e os princípios da palavra de Deus. Temos ódio ao pecado, não às pessoas. Que amemos a Deus e obedeçamos os seus mandamentos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses ensinamentos. Guia-nos a fazer a Tua vontade. Peço Teu Espírito e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.